tudo bem? Eu vou hoje conversar um pouco sobre a teoria da escolha racional para aqueles que são da área das ciências sociais, da ciência política, né? Alguns alunos que estão estudando essa questão e para os interessados em geral, eu vou iniciar então uma série de vídeos sobre o tema. E é um tema bem amplo, tem uma certa complexidade, né? Então eu vou procurar ir aos poucos e me balizo um pouco numa concepção aqui desse livro, que eu acho que é um bom início para conversar sobre o tema, que é do Bruno Spierras de Carvalho, que na verdade foi uma tese, né, de doutorado no UPERJ, Escolha Racional, como teoria social e política, uma interpretação crítica. Então eu vou seguir aqui mais ou menos um percurso que ele faz, né, tendo como modelo. É claro que tem uma bibliografia muito ampla sobre o assunto. O que complica um pouco é que esta é uma área muito tradicional da ciência política norte-americana e, portanto, não temos muitas traduções, muitos autores que não foram traduzidos, mas que são importantes. Eu vou mencionar alguns ao longo das exposições e eu vou começar pelo percurso que ele fez, né? Tentando pensar as origens dessa ideia da escolha racional. O que é isso, afinal de contas, né? Eu vou desenvolver mais para frente, mas é a ideia de que, como nós, é uma ideia de uma racionalidade instrumental existente no ser humano. Ou seja, como nós somos seres racionais, é possível, pela nossa própria razão, prever entender certas ações individuais na sociedade, né? E inclusive prever algumas ações nesse jogo social existente. Ou seja, nós nos deparamos em muitas ocasiões da nossa vida, mas aqui é claro que nós estamos pensando na esfera política, social, por exemplo, nas nossas orientações políticas, etc. E deparamos em momentos que temos que fazer escolhas. E a tese é, como somos racionais, e eles aqui pensam uma certa natureza humana maximizadora de interesses, né? Pensando nos interesses pessoais, ou seja, procurando aquilo que é mais vantajoso e evitando aquilo que é mais desvantajoso, existiria um cálculo, portanto, racional nas nossas ações, que é possível a partir dessa metodologia, então, de ter esse pressuposto, entender certos comportamentos. É claro que aí é uma discussão filosófica, até não vamos adentrar muito nisso, né? Da característica da natureza humana, que vai por uma linha de pensamento Hobbes, mesmo Smith, né? Que vinculam o pressuposto de que pensamos primeiro nas nossas circunstâncias individuais, né? Primeiro na gente, nos que estão próximos da gente, e, e só depois ou depois pensamos nos outros, né? É claro que aqui estamos aqui elaborando um conceito no seu sentido puro. É claro que teria que uma ampla discussão se é isso mesmo, né? Não quer dizer que todos sejam assim, mas seria esse um padrão, né? A pessoa que de repente toma a sua vida para se dedicar pelo outro, pelo próximo, não se desconsidera isso. Mas em condições naturais, normais, a tendência é que hajamos segundo uma racionalidade instrumental, buscando o benefício particular, né? Muito bem. Antes
de entrar mesmo na teoria, seguindo aqui um pouco o percurso do livro, é interessante notar que aqui ele faz uma espécie de percurso, né? E esse percurso histórico, né, para o início de conversa, de pensar isso, vai justamente iniciar com o Vilfredo Pareto, que eu coloquei lá já em algumas ideias no canal meu do YouTube, prof.renatomartini, onde eu estou expondo este e outros vídeos, né? E daqueles autores, etc. Então começamos aqui, o Bruno mostra justamente o Pareto como alguém que de alguma maneira é possível pensar o fomento dessa discussão a partir dele, a partir do próprio Vilfredo Pareto. Em que sentido? Se vocês quiserem lá conferir, né, no vídeo sobre o Pareto, no canal, e aí em alguma rede, minha rede social, o Pareto, ele lembra que ele divide as nossas ações em ações lógicas e não lógicas, né? Aqui na ideia da teoria racional é que por que a gente pode entender as ações humanas e até prever? Porque nós somos evidentemente diferentes dos outros seres da natureza e temos uma racionalidade específica, o que não é existente nos outros seres, né? Então a gente consegue racionalizar mais os nossos interesses, pensando a longo prazo, inclusive, etc. E o Pareto, não sei se vocês se lembram, ele discute um pouquinho, ele não diz que o homem é plenamente um ser racional, porque muitas das nossas ações não são lógicas, são ações que vêm da emoção, etc., mas, num certo sentido, a posteriori, nós conferimos racionalidade a essas ações. Nós explicamos a nós mesmos, justificamos racionalmente a maneira como nós agimos, né? Lembra, ação lógica e não lógica, ações rigorosamente lógicas é aquela em que o objetivo final e o inicial ele tem toda uma racionalidade. Alguém que vai construir uma ponte, um engenheiro, todo o processo, a escolha do material, os cálculos, etc., visam atingir aquele objetivo especificamente, e isso tudo é pautado por uma racionalidade. Mas não é assim que nós agimos na maioria das nossas condutas em sociedade. Nós ficamos calculando racionalmente. Mas nós depois damos uma justificativa racional. E mais do que isso, por que se bebe aqui, né? Nessa questão, que, ainda que diferente do Pareto, porque eles tendem mais a essa racionalidade, os autores da teoria da escolha racional, né? Desconsideram mais a irracionalidade, mas é que nós conferimos. E, ou seja, o próprio analista social, ele vai ter que usar parâmetros de racionalidade para explicar os fenômenos, né? Então, essa racionalidade lógico-normativa que a própria sociedade dá para a sua existência, né? Lembra que se falava da resíduos e derivações, né? Resíduos e derivações, ou seja, existem sentimentos que se chamam resíduos, né? Que são sentimentos que parece que perduraram ao longo da história, do tempo. Por exemplo, a ojeriza, a ideia de assassinato, de morte, né? A interdição da ideia de que se deve matar o outro. Isso está lá desde a antiguidade, né? Isso está nos 10 mandamentos, por exemplo. Mas ao longo da história isso permaneceu, né, como um padrão da sociedade.
Isso não significa que não aconteça, não é? Mas é o padrão de recusarmos isso. Então, portanto, isso é um sentimento contínuo, mas que derivou. As justificativas para isso ao longo do tempo foi mudando, né? Direitos humanos, desde uma desobediência divina à antiguidade, direitos humanos hoje, outras concepções que foram sendo adensadas a isso, né? Mas aqui o que é importante? É importante, o que os autores da teoria racional puderam enxergar nessa discussão, por exemplo, feita pelo Pareto? Enxergaram que existe aqui uma questão de sentimentos e razão, emoção e razão, e o próprio Pareto abre, né, ele tem a abertura na teoria dele, mostrar que as elites, de alguma maneira, é um grupo que consegue controlar melhor os sentimentos, as emoções, né? Consegue racionalizar mais a própria a própria conduta. E aí se extrai uma vantagem disso. Então, esse é um ponto. A questão da razão ou não razão, mas a prevalência da razão como, inclusive, explicação, etc. E esta ideia que vai na ideia do controle do sentimento, da emoção, em busca de um interesse particular, né? O que é mais inteligente muitas vezes usamos a razão para ter uma busca de algo que nos beneficie e censura-se um pouco o sentimento. Sei lá, eu estou dizendo isso, não sei se está muito abstrato, mas muitas vezes as pessoas no seu dia a dia, por exemplo, elas têm que trabalhar, têm uma rotina de uma série de coisas que talvez elas não desejassem fazer, mas elas freiam o sentimento, não é? Buscando uma finalidade última. Então, isso está no jogo social, certo? Um segundo ponto, eu vou falar só mais desse ponto para não ficar muito longo, inclusive porque teremos outros aspectos a discutir, mas eu só estou colocando aqui uma certa influência do Pareto nessa discussão. No Pareto também há uma discussão importante aqui, que é que a pluralidade inexorável nas sociedades. Ou seja, as sociedades, elas caminharam, no Pareto, inclusive, antes de falar desse caminho das sociedades, dessa evolução, lembrem-se que ele fala que existe um aspecto nos sentimentos humanos, né, que é de favorecimento à razão, de achar que aquilo que racionalmente se valoriza a evolução, ou seja, isso contribuiu para a ciência, aquilo que é mais racional, aquilo que é mais estudado, isso permitiu a evolução de muitos aspectos da vida em sociedade. Mas, por outro lado, nós também nos apegamos a uma tradição. E, ao mesmo tempo que desejamos a mudança, por um lado, por outro lado, também desejamos ter um chão sólido, né? Então, nos apegamos à nossa tradição familiar, ao nosso chão pátrio e assim por diante. Onde eu quero chegar nisso? É que isso acaba gerando uma situação de um certo equilíbrio. Mas é mais do que isso. Nesse processo de transformação, de evolução da sociedade, nós caminhamos para sociedades plurais, né? Nós caminhamos para uma ideia de pluralidade. Ou seja, isso significa que existe nessas sociedades mais contemporâneas
após a modernidade, etc., existe várias correntes ideológicas e várias, digamos assim, várias raízes e vários caminhos e várias crenças à disposição das pessoas para balizarem a sua vida, comportamentais, religiosas, etc. E isso significa dizer, e aí até podemos pegar até um ponto, ainda que seja uma outra discussão, né? Mas quando, por exemplo, eu mencionei o Rawls, né? A pluralidade da sociedade, e que ele demonstra então que nenhuma terá ou teria o direito de se sobrepor a outra, né? Não existirá mais um padrão único onde todos serão obrigados a seguir. Então, esse pluralismo, ele é importante por quê? Porque há aqui uma certa utopia da dimensão pública. O que seria a dimensão pública? Ou seja, aquilo que é meio consensual. Aquilo, o que está estabelecido institucionalmente. Aquilo que gera uma situação de certo equilíbrio, já que ninguém pode impor muito a os seus interesses e a sua visão de mundo sobre outros, né? E a teoria da escolhação trabalha muito com essa ideia de equilíbrio, né? Nesse jogo social e político, etc., como muitas vezes os autores têm visões diferentes, isso acaba gerando um certo ponto de equilíbrio. Depois podemos explorar mais isso. Mas assim, é por isso, inclusive, em virtude dessa pluralidade, quer dizer, que não terá mais uma segunda visão desses autores. É claro, eu estou passando aqui visão, né, de cada um dos autores, é um pouco essa tarefa que eu estou me propondo a fazer. Não significa necessariamente uma concordância ou discordância, né? Alguns pontos até explicito o que acho que eu posso concordar ou discordar, mas aqui é o seguinte: o Pareto, inclusive, ele tem um pressuposto de que é por isso mesmo esse pluralismo vigente, que tem várias formas de ver o mundo, que ele considera o ideal, por exemplo, revolucionário, algo autoritário ou demagógico, ou as duas coisas juntas, né? Por quê? Porque sabe-se que você não pode, não vai, sei lá, fazer uma radical transformação em nome de algo, de alguma causa que seja, justiça social, porque isso é abstrato e tem um significado diferente para cada um, né? Se eu vou, de repente, desestruturar toda a sociedade, né? O discurso é que eu preciso destruir essa sociedade e criar outra para criar um mundo melhor, mas acontece que a ideia de mundo melhor para cada um é diferente, né? Alguns têm um gosto A, outros têm o mundo melhor para um não é o mesmo que é para outro. E, e lá no inconsciente, o Pareto diz que os líderes, mais conscientemente ou inconscientemente, no fundinho, eles sabem. Não quer dizer que o discurso seja meramente cínico. Mas aonde está o ponto de teoria da escolha racional aqui? É que eles sabem que serão beneficiados, né? Então, evidentemente, que quem está numa situação de mais exploração nessa sociedade, interessa mais que essa sociedade seja transformada, porque pode se beneficiar. Mas os líderes muitas vezes não são, por exemplo, quando se fala em revolução proletária, os líderes não são necessariamente proletários, né? Mas eles também estão vislumbrando uma possibilidade de que a situação vão ocupar algum papel nesse cenário em que a situação dele vai ser melhor, né? Não trabalhariam contra si. É aí que tem um ponto aí de teoria da escolha racional. Bom,
É que assim, né? Eu vou parar por aqui, mas assim, o que gera uma situação de equilíbrio, né? Então, uma perspectiva de que dá para prever a, dá para prever certas ações, explicar e prever certas ações dos agentes em social. O que remete, por exemplo, uma coisa que eles usam muito é o paradoxo do criminoso, né? O dilema, melhor dizendo. O dilema, qual é o dilema? Dilema do prisioneiro, em que tem dois prisioneiros, em que não se tem provas que cometeram algum crime, não se tem provas suficiente de que eles, de alguma maneira, cometeram esse crime, não se obteve as provas, eles estão presos preventivamente, etc., mas não se tem provas completas. E então ali se coloca algumas hipóteses de como eles agiriam. Então, quais são as possibilidades? Se eles não falarem nada, o que acontecerá? Ficarão mais um tempo presos e serão libertados por falta de provas. Se um confessar o crime e o outro não confessar, aquele que confessou é solto e o outro aumentado a pena. E se ambos confessarem, a pena, os dois vão ficar presos também. Então, na teoria da escolha racional, qual seria a previsão aqui? Você é assim, que é o jogo em sociedade, você também calcula a ação dos outros, né? Então, nesse dilema aí proposto, a teoria da escolha racional, inclusive, né, há um indicativo de que isso acontece, inclusive na questão jurídica, etc., o que aconteceria? Qual seria o cálculo? Pensando que os humanos racionalizam os seus interesses, né, e pensam a ação dos outros nesse jogo, é que a tendência mais racional de prever é que eles não confessariam, porque se nenhum dos dois confessar, seriam soltos. Seria um custo muito grande, custo eu digo assim, né, uma aposta muito grande, dizer assim, eu vou confessar e o outro não vai confessar, então eu vou me dar bem, porque ele vai pensar o seguinte, bom, será que ele também, ele não vai, eu tenho que pensar o que ele está pensando? Se ele fizer o mesmo cálculo que eu, nós dois vamos nos ferrar. Ele vai pensar em confessar, eu também vou pensar, então os dois vão ficar presos. Será que eu aposto nisso? E então, mediante a confessar e não confessar, eles acabam ficando calados, porque os dois, neste cálculo, acabariam sendo beneficiados. Eu não sei, talvez seja difícil pensar isso numa coisa mais ampla para a sociedade, etc. Mas eu vou discutir depois mais alguns aspectos. Mas é assim, é um pouco entender a ideia das ações coletivas. E, e muitas vezes é o que se percebe, inclusive, isso é um ponto bastante assinalado pela teoria da ação racional, a da ação coletiva, é por isso que muitas vezes algumas ações que são feitas por poucos, elas têm mais resultado do que quando por muitos. Que aí um acaba deixando, eu não vou fazer nada porque tem bastante gente já fazendo, né? Tem bastante gente já fazendo, então eu vou ficar na minha e tudo bem, vai dar certo. É, a gente entende muito bem quando faz um churrasco, por exemplo, alguns não pagam, né? Uns levam cerveja melhor, outros levam só uma, porque já se calcula assim, todo mundo já deu, né, e tal, então vai dar certo, se não vai depender muito de mim isso. É que isso tem implicações, né, nas escolhas públicas, políticas, pensando assim nesse tema, mas essa é uma outra discussão. Mas é um pouco, então, esse é o princípio aqui. E o mais importante é que essa ideia própria de equilíbrio, né? Que acaba existindo no jogo. Ou seja, a esfera pública seria uma esfera que ela mais ela equilibra, ela nos ata
ela nos ata a certos padrões institucionais, justamente para ter um favorecimento amplo de equilíbrio. Tem um autor, John Elster, que é o famoso texto dele lá sobre o Ulisses e as Sereias, né? Quem conhece a história da Odisseia, que Ulisses, ele da antiguidade, né, vai viajando e tal, e aí ele passa, né, maritimamente por uma região que tem sereias, e todo mundo sabe o canto belo das sereias, mas só que tem um perigo. As sereias, elas podem levar a pessoa à morte, né? Se seduzem pelo canto da sereia e aí acabam se afogando. Então ele ordena que o amarrem o mastro. E os outros marinheiros tampam os ouvidos e amarram o mastro. Como uma metáfora é o seguinte, por que a gente institucionaliza certas coisas, né? Certas regras, por exemplo, institucionais, da própria democracia liberal, etc., é justamente para que não haja o perigo, se encontra um ponto de equilíbrio ali, para que não haja o perigo de ser seduzido por um canto da sereia de viés autoritário, né? Que seria uma aposta grande, porque favoreceria um grupo, mas poderia prejudicar outros. Então você encontra ali certo ponto de equilíbrio. Mas é um pouco então essa outra discussão, eu vou fazer, é um pouco isso que eu gostaria de começar. Vou fazer uma série de vídeos sobre isso, né? E só um ponto assim, é evidente, aqui eu não coloquei, mas assim, tem uma discussão seguinte, que não necessariamente aqui a gente pensando essa coisa do máximo interesse em detrimento da busca o prazer foge da dor, né? Um ideal meio utilitarista, que a gente, todos buscariam isso. E a ideia dos filósofos utilitários é que, já que nós temos esse sentimento, a sociedade melhor seria aquela que beneficiasse os interesses da maioria, né? Só que isso tem um certo problema, inclusive o debate, né, com a teoria da escolha racional, etc. Essa maximização não necessariamente, quer dizer, isso não gera um benefício porque não é tão simples assim essa relação nesse jogo, porque, digamos, uma sociedade onde haja 5 lobos e 2 ovelhas, o interesse do lobo é devorar as ovelhas, né? E a felicidade do maior número não significaria uma boa saída para alguns, né? Então, por isso que essa coisa da institucionalização, de um ponto de equilíbrio, etc. Mas isso é uma outra discussão que eu apresento na sequência, e outros vídeos que eu vou lançando, mas aqui eu só gostaria de ressaltar um pouquinho esse diálogo com o Vilfredo Pareto, e quem tiver interesse, inclusive, de estudar um pouquinho mais o Pareto, tem lá os vídeos no canal do YouTube prof.renato.martini, e eu também sugeri naquele período, na época que eu estava expondo, um livro bem introdutório, bem introdutório mesmo, né? Teoria das Elites, da Cristina Buarque de Holanda, dá para lá olhar um pouquinho no Pareto, para depois a gente dar uma sequência aqui nos outros aspectos relativos à teoria da escolha racional. Obrigado, um abraço.